Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos realizando a leitura da carta de Tiago e hoje é o capítulo 2 e eu quero ler com você dos versículos 21 ao 24. Está escrito assim: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse texto aqui, muitas pessoas acham que ele é contraditório com a mesma citação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos sobre Abraão crer em Deus, e aí fala que ele é justificado pela fé, e aqui fala que é justificado pelas obras. Então a Bíblia se desdiz? Não, pelo contrário. A Bíblia sempre explica a Bíblia, né? Como eu falei ontem, a carta de Tiago é uma carta escrita de um judeu para judeus. Então é uma linguagem bem pautada no que eles já estavam acostumados. E outra coisa, a Bíblia ela é muito clara, né? E Tiago ele foi muito prático. A carta de Tiago é uma carta prática, mostrando, olha assim, a fé ela produz obras. Então não adianta você dizer que você tem fé se você não age como alguém que tem fé. E é basicamente isso que ele está falando aqui nos versículos anteriores, inclusive. E aí quando nós lemos essa questão do exemplo de Abraão que ele deu, ele diz assim, ó: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amados, a fé sem obras, o próprio Tiago, o apóstolo Tiago escreve isso, e ele diz assim: a fé sem obras ela está morta. Assim, ali no versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, é uma obra morta. Aí para e pensa comigo. Todo aquele que diz que tem fé em Cristo Jesus, essa fé resulta em obras. Essa fé resulta em obediência. Não tem como nós declararmos que temos fé em Jesus Cristo e não manifestarmos essa fé com as nossas atitudes, com as nossas obras. Por isso que ele escreve de uma forma tão prática, tão clara ali. É impossível você dizer que tem fé e você não realizar as boas obras. Ele diz, vejam que a pessoa é justificada pelas obras. Ele dá o exemplo de Abraão, né? Abraão foi justificado, mas Abraão fez o quê? Abraão creu. Primeiro Deus disse algo a Abraão. E quando nós lemos um pouco antes ali, alguns versículos anteriores que eu não li, vai falar sobre a fé ser acompanhada pelas obras, fala um pouquinho sobre Abraão, e aí diz ali que Abraão, quando ele ouviu o que Deus pediu a ele foi lá e respondeu com o quê? Respondeu com uma obra, que foi entregando o filho dele. Mas primeiro ele precisou o quê? Primeiro ele precisou crer na palavra de Deus. Quando fala ali que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, é naquela situação em que Abraão vai para fazer o holocausto do próprio filho. Se Deus me pediu o meu filho, eu creio que ele mesmo é capaz de ressuscitá-lo. Eu creio que se Deus me disse que ele me abençoaria e abençoaria as nações da terra por meu intermédio, por meio de Isaque, meu filho, e agora ele está pedindo o meu filho, é o que fala ali no versículo 21, né? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ou seja, quando Abraão ouviu de Deus o pedido, eu quero seu filho, ele já tinha promessas
feitas por Deus a ele a respeito de seu filho Isaque. Então ele creu nas promessas que Deus havia feito muito antes dele pedir Isaque. Não, Deus está me pedindo Isaque como sacrifício, mas Deus me prometeu que ele me abençoaria por meio de Isaque, que Isaque seria o meu herdeiro. Então eu creio no Senhor, vou entregar porque eu creio que o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Inclusive, quando nós lemos essa passagem lá em Gênesis, eu acho muito interessante porque fala assim, sai Abraão com Isaque e 2 servos. E quando eles chegam perto do monte que ele ofereceria Isaque a Deus, ele diz assim para os servos, olha, nós vamos ali, eu e o rapaz vamos ali adorar e logo voltaremos. Olha que interessante isso, amados. Ele sabia que o filho dele não ficaria morto. Por quê? Porque Deus já não tinha dado promessas a respeito do seu filho? Já. Então, muita gente até, fazendo um adendo aqui, muita gente diz, Abraão foi sofrendo para oferecer seu filho. A palavra não fala isso. A palavra diz que Abraão foi, e quando ele foi, deixou os servos ali para subir no monte, para ofertar Isaque, ele disse assim, eu e o rapaz vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Ele já fala no plural, porque ele sabia que Deus não deixaria o seu filho morto. É por isso que cumpriu-se a escritura de que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, a fé que Abraão tinha na palavra, na promessa que Deus tinha dado a ele, não o impediu de ir e cumprir o que Deus estava pedindo para ele. A obra que Deus quer é que eu vá lá e oferte meu filho, eu vou fazer. Por quê? Porque eu confio em Deus. Deus disse que ele será o meu herdeiro, que a bênção que Deus tem para mim é através do meu filho Isaque. Eu continuo crendo. Isso não me impede de crer. Amados, a nossa fé resulta em obras. A nossa fé resulta em obras de obediência a Deus. Então, quando o Senhor nos pede algo, a nossa obediência é uma obediência que provém da fé. As nossas obras são obras que acompanham a nossa fé. Por isso que está escrito ali no versículo 26, que a fé sem obras está morta. Por isso que ali no 24 ele fala, veja que uma pessoa é justificada por obras, não apenas por fé. No sentido de que então eu posso ser justificado pelo que eu faço? Não, mas pelas obras que resultam da minha fé. Por quê? Porque não existe fé sem obras. Se eu falo que eu creio em Jesus, eu preciso obedecer o que Deus está me pedindo para fazer. E se eu obedeço o que Deus está pedindo para fazer, eu estou realizando as obras da fé. A vida de fé não é uma vida estática, apática, sentada esperando as coisas acontecer. A vida de fé é uma vida cheia de obras. A diferença é que não são obras para conquistar algo, mas são obras como consequência da fé naquilo que Jesus já realizou. Sempre falo que as obras da fé não são obras de pré-requisito. O pré-requisito do que eu faço, eu não tenho um pré-requisito, eu faço isso para conquistar outra coisa em troca. Não, eu faço porque o Senhor Jesus já conquistou salvação completa para mim e eu respondo com fé a obra que Jesus Cristo fez. Qual que é a minha resposta de fé? É obedecer a Deus, é obedecer ao Espírito Santo, é obedecer à verdade de Deus. Então, as obras da fé não são obras de pré-requisito, são obras de consequência, são frutos. As boas obras que nós realizamos por crermos em Jesus, por crermos na obra completa que Jesus realizou, são obras que são consequência da nossa fé em Jesus Cristo, da suficiência daquilo que Cristo fez. São frutos, não são obras para conquistar a salvação, para conquistar a justificação, não. São obras eu já sou justificada, por isso que eu exerço essas boas obras. Agora, se eu falo que eu creio, que eu tenho fé em Jesus, mas eu não manifesto a minha fé em obras, então essa fé é morta, porque a genuína fé em Cristo Jesus, ela é manifestada por meio das minhas atitudes. Quando eu digo que eu creio, então eu ajo de uma forma de um filho de Deus.
né? As minhas atitudes precisam ser coerentes com aquilo que eu expresso em palavras. Se eu digo que eu creio, que eu tenho fé, as minhas atitudes precisam ser atitudes de fé, obras de fé. Basicamente isso que o apóstolo Tiago está escrevendo. Se nós lermos ali, ele vai dar o exemplo, é um caso semelhante de Raabe, a prostituta, que ela foi justificada. Por quê? Porque ela obedeceu. Quando ela acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, ela obedeceu aquilo que ela compreendia como verdade. Então foi uma obediência que resultou, uma obediência proveniente da fé. Mesmo ela não sendo judia, mesmo ela não conhecendo a palavra de Deus, ela preferiu crer que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, que o que falavam a respeito do Deus de Israel era a verdade. Ela preferiu crer nisso. E as obras que ela realizou foram obras de obediência, de fé naquilo que ela ouviu, na verdade de Deus que ela ouvia. Então, amados, a nossa fé resulta em obras. A nossa fé resulta em boas obras. Como eu já falei, nossas obras não são pré-requisito para alcançarmos a salvação, a redenção, a justificação, mas as nossas obras são resultado daquilo que Cristo fez. E se nós falarmos que temos fé em Jesus e não manifestarmos através das nossas obras, na verdade a nossa fé está morta. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua verdade, muito obrigada porque o Senhor nos explica todas as coisas, obrigada porque o Senhor é um Deus prático. Os Teus ensinos, Pai, são ensinos didáticos. O Senhor nos mostra toda a verdade em Tua palavra e nós Te agradecemos por isso. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a colocar em prática a nossa fé. Afinal, precisamos, por meio das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas obras, mostrar em quem cremos. Se cremos em Jesus, as nossas obras serão as obras dos filhos de Deus, as boas obras que o Senhor preparou para nós. Antes mesmo do mundo ser criado, o Senhor já preparou as boas obras. E vivemos, Pai, pela fé em Cristo Jesus. Vivemos pela fé na suficiência de Cristo Jesus e queremos que essa fé se manifeste através das nossas atitudes, da nossa conduta, das nossas obras. Nos ajuda e nos ensina a vivermos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.